O nosso tema de hoje é o céu. E não há nada, absolutamente nada, mais maravilhoso do que o céu. Nenhuma criação de Deus se revela, se apresenta como mais belo do que o céu. E nós temos uma tendência a imaginar o céu, a buscar elementos para colocarmos no céu da maneira como nós imaginamos, dos elementos e da nossa experiência aqui na terra. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que aquelas coisas que temos na terra, aquilo que foi criado por Deus, são apenas sombras do que há no céu. Interessante observarmos que no livro do Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso de número 1, e podemos até, ao longo de todo o capítulo 21 de Apocalipse, nós observamos algumas expressões, algumas colocações a respeito do céu. E ficamos, ao ler o capítulo 21, ficamos imaginando o céu como um lugar lindo, mas também um lugar precioso. Então, Apocalipse 21 nos fala de ruas de ouro, de pedras preciosas, de coisas com muito ouro, com muitas pedras. Então, passa para nós a ideia de que o céu é um lugar assim muito bonito e também muito precioso. Mas a verdade é de que, ainda que João faça toda aquela descrição a respeito do céu, tudo aquilo é nada diante da beleza do céu. Não há lugar mais lindo, mais belo, não há presente mais lindo, mais belo, mais precioso, mais valoroso, mais importante, mais relevante, mais significativo do que ter um lugar no céu. Não há. Vamos ler alguns versículos do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Então, se você tem a sua Bíblia na versão, seja ela qual for, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e eu vou ler na minha Bíblia, na minha versão, como João nos apresenta o céu. Vamos ver. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Veja só, como
a palavra de Deus nos apresenta algo maravilhoso. Eu vou repetir o versículo. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus no céu e Deus vivendo com os salvos, com os redimidos, com os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa! É por isso que quando eu imagino estar no céu com Deus, com Jesus, então não há outro lugar melhor do que o céu. Não há outro lugar mais maravilhoso do que o céu. Além das belezas, e nós vamos ver daqui um pouco mais à frente. E prosseguindo a leitura, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu tenho dificuldade de imaginar Deus enxugando dos meus olhos as lágrimas. Eu tenho dificuldade de entender. Eu, como ser humano, o Senhor Deus, eterno Pai, glorioso, majestoso, cuidando de mim no céu. Ele cuida de mim aqui na terra, não há nenhuma dúvida quanto a isto. Mas imaginar que Ele vai cuidar de mim a este ponto. Prosseguindo, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Bom, vou parar a leitura aqui, depois eu penso fazer mais uma leitura, ainda no capítulo 21. Céu. Eu fiz algumas anotações. O céu é o lugar da morada de Deus. É o lugar do descanso de Deus. É o lugar do trono de Deus. É o lugar do trono do Cordeiro. Nós sabemos que Jesus está sentado à destra do Pai. E nós, no livro dos Atos, nós aprendemos de Jesus em pé à destra do Pai para receber Estevão. Então, o céu é o lugar onde está o trono de Deus. O céu é o lugar onde está o trono de Jesus Cristo, nosso Salvador. É um lugar para a habitação dos salvos, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É um lugar para o qual não existem palavras que o possam descrever. A experiência de Paulo, quando ele diz que um certo homem, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não conseguia narrar, não conseguia descrever. Então, o céu, não há como descrever a beleza, a majestade, a glória do céu. Não há como. É o lugar onde seremos efetivamente filhos de Deus. Ao chegarmos no céu, o Senhor Deus, Ele há de tomar os salvos, os remidos, como seus próprios filhos. Então nós aprendemos em João assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, já aqui na terra, nós somos filhos de Deus. Já aqui na terra, nós estamos desfrutando das delícias do céu, já aqui na terra. Por quê? Porque nós não seremos salvos, nós já fomos salvos. Já somos, portanto, cidadãos da cidade celestial.
estamos aguardando o momento em que seremos levados, no momento em que haveremos de nos juntarmos com o Senhor Jesus e toda a igreja do Senhor, para sermos levados por Jesus Cristo para as mansões celestiais. Então, ao chegarmos no céu, o Senhor Deus há de ter uma relação de pai e filho, que aqui na terra hoje é apenas uma aparência, é algo que ainda não chegou ao ponto de efetivamente ser. Por quê? Porque enquanto aqui na terra as coisas que nós temos e que nós vemos aqui na terra são uma representação, uma tênue representação daquilo que efetivamente há no céu. O céu é o lugar onde viveremos com um corpo diferente, um corpo glorificado. O céu é o lugar das recompensas eternas. Nós haveremos de receber recompensas lá no céu. É o lugar onde teremos um novo nome dado por Deus, e cada um de nós haveremos de receber um nome dado por Deus. É o lugar onde receberemos uma pedrinha branca com o nosso nome gravado. É o lugar onde seremos recepcionados pelo Cordeiro de Deus para participarmos da ceia. Em Apocalipse, nós aprendemos, nós lemos assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. A ceia que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, vai oferecer para nós, essa ceia será no céu. Então o céu é o lugar aonde nós vamos, onde nós seremos recepcionados por Jesus Cristo num grande banquete para todos os salvos. O céu é o lugar das almas, as almas dos mártires, que foram decapitados por amor a Cristo. Então nós podemos, ao longo da palavra de Deus, nós podemos levantar muitas benesses, muitas coisas lindas, maravilhosas a respeito do céu. Quando nós pensamos no céu e lemos a palavra de Deus, às vezes nós percebemos alguns textos que nos deixam com alguma dificuldade para compreendermos. Mas esses versículos que falam sobre o céu, e que às vezes nós temos alguma dificuldade para entendê-los, nós precisamos ter em mente o que os orientais antigos, o que as pessoas de milênios atrás, o que eles entendiam, qual a concepção que eles tinham a respeito do firmamento, a respeito do céu. Então, quando a gente começa a pesquisar e começa a ler, nós nos deparamos com algumas ideias que hoje, dado o conhecimento que se tem de todo o universo, nós percebemos como o pensamento deles, a ideia deles era assim extremamente ingênua. A visão que eles tinham do céu. E por certo, daqui mais alguns 100, 200 anos, os habitantes da terra também vão rir de nós, que hoje estamos rindo daqueles
de milênios atrás e da visão que eles tinham. Isso, naturalmente, se Jesus não vier logo. Porque o conhecimento tem se multiplicado. Ainda domingo passado, num culto, num dos domingos passados, o pastor estava falando sobre essa questão de muitos conhecimentos, a multiplicação dos conhecimentos. E eu fico pensando que a questão não é propriamente o conhecimento. A questão é o que fazemos com os conhecimentos que recebemos. Isso é muito importante. O que você faz com as informações que você tem? Eu conheci um senhor. Ele estava com um problema sério de saúde. Tinham amputado a perna dele. E eu, então, fui fazer uma visita, porque eu estava lamentando profundamente aquela situação, e ele era um vizinho, então eu fui até lá para conversar com ele, para orar com ele, para me oferecer para alguma coisa que eu pudesse fazer. E conversando com aquele senhor, ele fez uma declaração que me deixou estarrecido. Ele falou para mim assim: pastor, eu perdi a minha perna. E o médico falou que eu tenho que parar de fumar. Olha que interessante. O médico falou que eu tenho que parar de fumar. Porque eu perdi a perna, consequência desse vício. E o médico disse que se eu não parar de fumar, eu vou perder a outra perna. E eu ouvi, e ele prosseguiu falando. Só que eu não vou parar de fumar. Aconteça o que acontecer, eu perco a perna, eu perco o braço, eu não vou parar de fumar. Nós temos muitas informações, naturalmente, que a gente ouve e respeita. É uma decisão, não era uma criança, era um senhor de uma certa idade, ele deveria saber o que ele estava falando, ele deveria saber das consequências, sabia perfeitamente. A questão, quanto às informações, é o que nós fazemos com as informações que nós recebemos, isso que é importante. Voltando ao assunto dos orientais antigos, a palavra de Deus nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Bom, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Muito interessante isto, porque na mente dos antigos havia uma abóboda, seria a abóboda celeste, e acima dessa abóboda celeste havia uma luz, porque no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Então, na concepção deles, essa luz estava acima da abóboda. Quando há o registro no livro do Gênesis, no 4º dia, então a criação dos luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. Então, na concepção deles, nesta abóboda côncava estava posta o sol, a lua, as estrelas, e é por isso que a palavra de Deus diz sobre as estrelas caírem sobre a terra.
E esta abóboda celeste estaria apoiada em dois montes na extremidade da terra. Então seria a terra e a abóboda celeste. Então, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, então nós vamos percebendo a visão que eles tinham do céu. Então Estevão diz: eis que eu vejo os céus abertos. Então a visão da abóboda aberta. Nós vemos também outra declaração a respeito do céu. Em Isaías capítulo 34, se não me falha a memória, ele vai falar sobre o céu se abrindo e se enrolando, como se fosse um tapete. Então essa era a visão que eles tinham. Quando Jesus foi batizado, então o texto diz que o céu se abriu e ouviu-se uma voz. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e ouviu-se uma voz. Então o céu se abriu. Então perceba que a visão que eles tinham do céu é diferente da visão que nós temos hoje. E os rabinos, os mestres, eles ensinavam que havia um primeiro céu, um segundo céu, um terceiro céu, um quarto céu, um quinto céu, um sexto céu e um sétimo céu. Havia então, no ensinamento deles, uma progressão de céus. E quando então Paulo diz: eis que um certo homem foi levado até o terceiro céu. Então, essa era a compreensão que eles tinham. A visão que o povo judeu tinha, que os rabinos ministravam, ensinavam. E não há como a palavra de Deus, esses homens que foram inspirados, eles não tinham como sair dessa realidade, da sua época. E daí, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que em alguns momentos a palavra de Deus nos fala sobre céu, singular, e outras vezes fala sobre céus, plural. Mas o fato é que a palavra de Deus nos ensina sobre o céu, aonde está o trono de Deus, para onde Jesus foi e está assentado à destra do Pai. E Ele prometeu um lugar para nós. Vou preparar-vos um lugar. É muito importante nós termos em mente que as pessoas de milênios, séculos atrás, eles já tinham nos seus corações, colocado por Deus, essa visão de que tudo isso que está aqui é passageiro, mas haverá um momento, haverá uma ocasião, um dia, uma hora, em que seremos colocados num lugar muito superior ao que nós temos hoje, aquilo que nós conhecemos. Um lugar maravilhoso. Há uma palavra na Bíblia, no grego, é a seguinte: arrobã. Vou repetir: arrobã.
E Paulo usa essa palavra várias vezes. É uma palavra exclusiva de Paulo. Esse arrobã é traduzido como penhor. É uma palavra que era usada na época de Paulo para transações comerciais. A pessoa assumia o compromisso de comprar uma determinada coisa, uma terra, um animal, de fazer alguma coisa, de prestar um serviço. E ela então dava um sinal: eu vou comprar a sua propriedade, está aqui a entrada, está aqui o sinal. E Paulo usa essa expressão, essa palavra arrobã, para dizer que Deus, Ele nos dá a garantia do céu. Deus nos dá a garantia da nossa morada no céu. Deus não somente, Ele promete um lugar no céu para os que forem lavados, tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, os que foram lavados os seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Não apenas Ele promete, e isso que eu acho assim algo muito bonito. Deus, Ele promete e Ele diz: eu dou como garantia, eu dou como penhor, eu dou como entrada. E Paulo então faz menção ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, em 2 Coríntios 1:22, Deus nos deu o Espírito Santo, que é a promessa dele. E quando então nós vemos os dons do Espírito Santo: alegria, paz, amor, longanimidade, bondade. Então os dons do Espírito que nós recebemos ainda aqui na terra, esses dons são dons do Espírito Santo. É Deus falando: você, desde já, você é cidadão da cidade celestial. Você tem o Espírito Santo que está produzindo esses frutos na sua vida. E essa bênção que você está recebendo ainda na terra, essa alegria, essa paciência, essa longanimidade, esse amor, então essa comunhão, esse relacionamento, isso que está acontecendo na sua vida, não está acontecendo de uma maneira sem sentido. Isso que está acontecendo na sua vida é para que você entenda, para que você saiba, para que você sinta que nas mansões celestiais você vai ter tudo isso e muito mais. E muito mais. Tentar descrever o céu não tem como. Não tem como. Paulo, ele faz uma declaração que aponta, que demonstra, que nos fala sobre o céu, é como que colocando um ponto final sobre o céu. Em Coríntios, 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9, deixa eu localizar aqui, para ler para nós. Diz assim 1 Coríntios 2:9, como está escrito: olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, o que a mente nunca percebeu, porque não existem palavras para descrever, não há imagem que se possa ver para conceber, não há como imaginar no coração, não há. O que Deus tem reservado, ou seja, o céu, preparado por Deus, para receber os seus filhos, para receber a cada um de nós, para que, estando com Ele, nós possamos ter os olhos enxugados, num lugar que não haverá dor, não haverá sofrimento. Deus estará ali conosco, habitando conosco e nos tratando como filhos, verdadeiros, efetivamente filhos. Mas para encerrar, temos aí uma questão. Em chegando ao céu, nós vamos nos conhecer. Em chegando ao céu, como vai ser? Há quem diga que nós vamos nos conhecer. E há também quem diga que nós não vamos nos conhecer. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, então nós observamos que o rico reconhece a Lázaro, reconhece Abraão, e o rico vê que Lázaro está no seio de Abraão. Então ele reconhece, estando ele em tormento. Como conciliar esse versículo? Depende naturalmente da interpretação que se dê ao texto, não é mesmo? Vai depender muito da interpretação que se dê ao texto. Mas em Isaías, eu fiz a anotação, Isaías 65, verso 17. Isaías 65, verso 17. Nós lemos o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que nós aprendemos na palavra de Deus, portanto, é que no céu nós teremos um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso, um ambiente tal de louvor, de adoração, um ambiente de atividades, porque não há como pensar que vamos para o céu para não fazer nada. Nós aprendemos Jesus falando: o meu Pai trabalha até agora. Então não há como nós imaginarmos que vamos para o céu, Deus trabalhando, Jesus trabalhando e nós sem fazermos nada. Então o céu será um lugar aonde nós estaremos desenvolvendo atividades, estaremos louvando a Deus, estaremos com
o Pai eterno, estaremos com Jesus e estaremos numa grande congregação, o grande povo de Deus, reunido para louvar o Senhor, para glorificar o nome de Deus. Se há algum versículo que eu gostaria de deixar assim com bastante destaque, é o versículo de Coríntios, quando Paulo nos diz: olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, mente o coração jamais concebeu, imaginou o que Deus tem preparado para os seus. O céu extrapola tudo que você possa imaginar, em beleza e em preciosidade, que você possa ansiar ir para o céu, e para isso é preciso que você lave os seus pecados no sangue do Cordeiro. De que maneira? Entregando a sua vida a Jesus, e que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Amém.